Ordem no culto. É certo que quando nos reunimos para adorar ao nosso Deus, ficamos muito felizes, emotivos, alegres, eufóricos muitas vezes. Oramos, cantamos, celebramos, ofertamos e, acima de tudo, devemos pregar a palavra de Deus. Em uma igreja, deve haver ordem e decência nos momentos de cultuar ao Senhor, principalmente nos cultos onde pessoas de fora são convidadas a participar. É o que nós chamamos dos cultos públicos. Qualquer pessoa pode frequentar e vir adorar ao Senhor conosco e ouvir a sua palavra. Quando nos reunimos, pode ser que por muita alegria e euforia, venhamos a falar mais alto, bater palmas, pular e muitas vezes até dançar, dependendo da sua igreja. Só que isso não pode ser exagerado, para não escandalizar aquelas pessoas que são mais novas na fé ou que estão visitando a igreja. Infelizmente, isso tem acontecido e muitas pessoas acham até que os crentes são meio loucos, pois falam e fazem coisas que escapam do entendimento. O pior é que alguns na igreja agem assim, querendo mostrar uma espiritualidade que na realidade não tem, e isso é muito perigoso, e foi alertado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, e será o nosso assunto de hoje na nossa devocional. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje, o tema será ordem no culto. Vamos ler a palavra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 29 e o versículo 33. Você me acompanha na leitura? Vamos lá então. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Versículo 33 diz assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Aleluia, que palavra abençoada, né, irmãos? O apóstolo Paulo, mais uma vez, vem aqui entregar direções espirituais aos irmãos de Corinto. Essa agora do capítulo 14, ele os instruiu a respeito do culto público, onde a igreja se reunia para adorar a Deus e para a pregação do Evangelho. Só que estava havendo uma verdadeira confusão e bagunça em um momento tão solene que é o culto ao Senhor. Todo mundo queria falar, muitos ficavam orando em línguas que os outros não entendiam, muitos queriam profetizar, recitar algum salmo, enfim, virou uma miscelânea que Deus me livre. Acabava que quem era descrente e comparecia a um desses cultos saía de lá escandalizado e sem conhecer a verdade do Evangelho, pois não entendiam nada e com certeza os tinham por loucos ou dementes. Paulo, então, ensinou para eles a respeito da manifestação dos dons espirituais. Tudo tinha que ser feito para a edificação da igreja e não para uns ficarem se parecendo mais espirituais do que outros. Até nisso aqueles irmãos queriam arrumar competições e confusões. Eu creio que tudo isso acontecia por causa da influência da cultura daquela época naquela cidade, que realmente era cheia de confusões, com situações de imoralidade, de corrupção e de idolatria. Havia muitos templos, muitas formas deles adorarem outras divindades que achavam ser um Deus. Isso quando eles ainda não conheciam a Jesus, claro. E depois que eles iam para a igreja, se convertiam, eles acabavam trazendo muitos dos seus costumes e da sua cultura, pensando que na igreja era semelhante ao que eles faziam lá fora. Esse é um risco que corremos até hoje.
Aprendemos muitas coisas erradas neste mundo e quando chegamos na igreja, queremos fazer da mesma forma e do mesmo jeito, e não pode ser assim. A igreja não é um lugar de bagunça ou para repetirmos as coisas que vemos aqui nesse mundo. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos influenciar o mundo, não o mundo influenciar a nossa igreja. Então a gente precisa ser diferente na nossa conduta, no nosso caráter, no nosso comportamento e principalmente no jeito de adorarmos e cultuarmos a Deus. Paulo orientou aos irmãos a respeito do participar do culto, cada um com sua manifestação sim espiritual, mas que tudo servisse para a edificação de todos na igreja. E essa deve ser a nossa premissa quando cultuarmos ao Senhor. Precisamos visar edificar pessoas e não ficar competindo para ver quem é mais crente ou mais espiritual do que o outro. Os cultos são para adorar a Deus e para proclamar o Evangelho de Cristo, para proclamar a palavra da salvação, e não pode ser bagunçado ou ter alguma desordem. Tem que ser tudo para honrar e glorificar ao nosso Deus. Assim nos ensina o apóstolo Paulo através desse capítulo 14 de sua primeira carta aos Coríntios. Amém? Apresente sim seus dons espirituais, seu serviço e sua adoração ao Senhor, mas tudo com ordem e com decência, pois o Senhor é um Deus ordeiro e é um Deus de paz. Vale lembrar que para maior liberdade de manifestação desses dons, a igreja pode promover uma vigília de oração, seja na igreja ou nas famosas orações nos montes ou em lugares afastados. Tudo para que seja feito para aqueles que já creem, que já são crentes e sabem o que vem a ser uma manifestação do Espírito Santo, com dons de línguas, profecias, danças, palmas e louvores. Amém? É Deus nos ensinando a cultuar a Ele. Vamos orar ao Senhor e logo depois vamos fazer o nosso momento de intercessão. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de aprendizado da palavra e aqui hoje, Deus, aprendemos a forma certa de cultuar ao Senhor. É certo que quando cultuamos a Ti ficamos alegres, eufóricos e queremos, ó Deus, pular, dançar, sorrir, Pai, gritar de alegria, mas, Pai, precisamos pensar que tem outras pessoas nos vendo, ó Deus, e pode ser que fiquem escandalizadas. Então, que a gente tenha ordem e decência nos nossos cultos públicos, ó Pai, e que ainda que tivermos que manifestar os nossos dons, meu Deus, no culto, não seja para a nossa glória, não seja para a nossa vaidade, mas seja para a gente honrar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus, e para edificar a igreja, edificar as pessoas, revelar o amor de Cristo e pregar o Evangelho, pregar a palavra de salvação àqueles que ainda não creem. Assim oramos, ó Pai, nos dê essa sabedoria, não nos deixe ficar pensando que o mundo precisa influenciar a igreja. Não, Pai, é a igreja que precisa influenciar o mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, que assim o Senhor nos ajude. Paizinho querido, oramos agora uns pelos outros, na nossa oração de intercessão aqui, Pai. Colocamos em Tuas mãos todos os pedidos de oração que o teu filho, a tua filha tem feito, seja por escrito aqui nas redes sociais, ou quem sabe no seu coração, ou quem sabe essa pessoa tem uma carta, escreveu uma carta para o Senhor, escreveu os seus pedidos de oração, tem lá o seu caderninho de oração, Pai. Ó Deus, motiva-nos a fazermos isso, Deus, para a gente poder entregar em suas mãos todos os nossos pedidos. Entregamos às famílias, entregamos às igrejas, às empresas, meu Pai, dos teus servos, pessoas que estão passando dificuldades na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na vida familiar, que todos sejam agraciados pelo Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, entra com a sua provisão, entra, Deus, com a sua cura, a libertação, o poder do teu Espírito venha a ser derramado sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua família, e todos
todos tenham paz, tenham alegria no Espírito Santo, sejam cheios da sua presença. Tira, arranca a tristeza, a mágoa, a ira, a depressão da alma dessa pessoa, que ela possa, Deus, ser feliz, cultuar, honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Oramos pelas nossas crianças, os adolescentes. Oh, meu Deus, essa fase é tão difícil, mas o Senhor nos ajude a entender e compreender os nossos queridos adolescentes. Oramos pelos jovens, pelos casados, meu Pai, marido, a esposa, pelos idosos, por aqueles mais experientes, meu Deus. Oramos, ó Deus, pelos funcionários, pelos trabalhadores, pelos empresários. Colocamos em suas mãos esse pedido de oração, Pai, de uma causa difícil, uma muralha que está para ser quebrada, que o Senhor possa agir e operar e fazer sinais, prodígios e maravilhas na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Oramos por aqueles que estão aflitos espiritualmente, sobrecarregados em seus ombros, que o Senhor repreenda todas as trevas, toda a escuridão, todo o mal que está assolando a vida dessa pessoa. Oh Deus, o Senhor quebre agora e mande embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz, haja alegria, haja o poder de Deus, o mover do Senhor na vida, Pai, dessa casa, na vida dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, decretamos a alegria do Senhor, decretamos força, vida em abundância, decretamos a paz de Jesus Cristo, ó Deus, na vida do teu filho e da tua filha. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oh, irmãos, mais uma devocional para a glória de Deus. Deus seja louvado pela sua vida e pela sua família. Obrigado por você estar compartilhando esses vídeos. Não esquece não, tá bom? E inscreva-se nos nossos canais também, para que a rede social entenda que é um canal relevante e ela vai dar a instrução para outros verem também, né? Vai dar a sugestão para outros verem e ouvirem a mensagem do Evangelho de Cristo. Tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, o Senhor permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado dia e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.